programação todos os dias. Graças a Deus, quando eu falei coisa simples e movimentar profunda, eu lembrei de um texto bíblico que Jesus fez coisas tão pequenas e movimentou, transformou em coisas grandiosas. 5 pães, 2 peixes, ele alimentou milhares. Ele conta uma parábola que a semente de um grão de mostarda, ela, ao plantar, ela nasce uma enorme árvore. Isso é tremendo. Então, coisa pequena movimenta coisas grandes. Tudo na direção de Deus. É assim que Deus faz. Eu me chamo Cleves, sou pastor aqui da Igreja Bíblica Pedras Vivas aqui em Taquaraú. Estamos aqui com a graça de Deus e eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no nosso coração quando eu recebi esse convite de estar aqui falando de Jesus. E falar de Jesus, eu quero falar o que Jesus falou e simultaneamente vou estar também falando dele, E eu vou ler com os amados o capítulo 24 de Mateus, bem conhecido texto bíblico. O capítulo 24 é conhecido como Sermão Profético, onde Jesus fala coisas concernentes ao fim dos tempos e até mesmo coisas que aconteceriam ali também na época que os discípulos estavam inseridos. Vamos ler aqui a partir do verso 1 mesmo. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, olha a promessa tremenda, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai querido, Senhor Jesus, bondoso Espírito de Deus, por favor, Jesus, a tua palavra foi lida, palavra esta que o teu Santo Espírito ungiu esses homens simples que escreveram coisas grandiosas, pessoas pequenas que com o teu Espírito movimentou coisas grandes e até hoje elas fazem sentido para nós, elas geram vida em nossos corações, Senhor. Eu peço-lhe que o teu Santo Espírito alcance a todos que estão vindo, seja no banco de uma praça, seja próximo a uma UPA, a essa unidade, Senhor Deus, de saúde, que muitas caixas estão inseridas ali perto, ou na rua quando uma pessoa está indo ou chegando do trabalho, que o Espírito do Senhor alcance a todos de uma forma especial. E aqueles que estão em suas casas, que têm essa facilidade de ouvir através dessa caixa,
que o seu Santo Espírito alcance também essa pessoa enferma aí, que está ouvindo. As ondas sonoras estão chegando ao alcance dos ouvidos dessa pessoa, não por causa de mim, mas por causa da tua palavra e por causa do teu Espírito Santo. Alcança essa pessoa com saúde, Senhor, com a tua paz, dando livramento, aonde estiver neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu desde já te agradeço. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Esse texto aqui, como falei a princípio, é o sermão profético de Jesus. Ele está aqui falando com os discípulos, e quando eu li aqui, quando ele, tendo Jesus saído do templo, e se você vê o que aconteceu antes, ele estava fazendo uma grande obra, dando cajadada em fariseus, ajudando viúva, honrando viúva e por aí vai. Então ele sai do templo, ele tem uma ministração específica ali com seus discípulos, e daqui em diante vai falar muito sobre a vinda dele e o que precede a vinda dele, né? E do 24, capítulo 24, que é muito extenso e muito rico, tem o 25, que vai falar das palavras com respeito à volta dele, à vinda dele. É tremendo, irmãos, é muito rico. Quando você puder ler esses 2 capítulos com atenção, debaixo de oração, eu creio que Deus vai gerar no seu coração muito temor. Temor no sentido de querer estar mais próximo dele, pois ele vai te dar entendimento da Santa Escritura para a gente se comportar da maneira adequada nesses dias que estamos vivendo, pois eu não tenho dúvida nenhuma que eu e você estamos nesse cenário aqui do princípio das dores. Outros dizem que alguns selos foi aberto, outros dizem que algumas taças. Eu acredito que isso está mais à frente, escatologicamente falando, porque coisas estão para acontecer, e uma delas a gente vai falar aqui rapidinho, não dá para esgotar o assunto devido ao tempo, e de tão profundo que é também falar da vinda de Jesus, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui, aprender com a palavra de Deus, pois Jesus usa algumas palavras aqui que muitas vezes a gente confunde, e essas palavras a gente tem que entender e contextualizá-las para nós, para entendermos em que circunstância nos encontramos, né? Qual cenário, o que tem a ver essa palavra com o ano 2020? O que tem a ver essa palavra com você pessoalmente, comigo e com toda a humanidade? Tem muito a ver. E aqui o meu intuito não é só para pregar para os evangélicos, não é só para pregar para os irmãos que professam a mesma fé, não somente para um crescimento espiritual, mas para todos que não creem na Bíblia, e também para aqueles que não creem em Deus, porque, querendo ou não, as profecias elas são verdadeiras, aquelas que Jesus profetizou e aquelas que Jesus inspirou os homens a profetizarem, elas são verdadeiras. Infelizmente, o que faz a incredulidade imperar no coração de muitos é o fator religião. E infelizmente, se eu falar que sou cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, vamos usar bem claro, Jesus Cristo, só Cristo, você vai entender que não é suficiente. E muitos vão achar que eu sou um religioso, fundamentalista, e eu tenho aprendido que o Senhor Jesus não me chamou para ser isso, e sim um filho de Deus, pois no primeiro capítulo de João, Jesus, o próprio João, pelo Espírito Santo de Deus, vai falando que todos que receberam o Senhor Jesus receberam direito, o privilégio de serem filhos de Deus. Então, temos que passar pelo sangue de Cristo, temos que passar pela cruz de Cristo, temos que passar a aceitar esse convite de Jesus para sermos filhos, para sermos afiliados a Deus como filhos. Antes disso, somos somente criaturas. Fora isso, somente criaturas. Criaturas essas que Deus ama muito, é claro. Mas precisamos entender o propósito de Deus, que trazendo Jesus
onde Jesus é o próprio Deus em carne e osso, porém sem pecado aqui na terra. O propósito não era criar uma religião ou criar placas de igreja, sim era trazer, trazer a salvação. A princípio começou com ele mostrou como era para ser feito, e quando ele tem uma conversa com Pedro no capítulo 16 de Mateus, que não lemos, só estou endossando aqui essa pequena introdução, ele disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre esta revelação que Pedro teve, entendendo que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ali Jesus fala: falaste bem, Simão Bajonas. E o nome de Pedro passa a ser Pedro naquele exato momento. E Jesus fala: e sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta palavra, sobre esta revelação que você teve, edificarei a minha igreja. Então Jesus começou essa obra que o Pai mandou ele vir aqui. A igreja do Senhor Jesus dá continuidade. Igreja essa que não é placa de A, nem B, nem C. Isso somente é CNPJ. Isso não quer dizer nada diante dos olhos de Deus. Isso é somente uma forma de prestarmos contas aqui, né? E tem muitas igrejas sérias aí afora que conheço também, que não tem nem CNPJ, mas faz um trabalho maravilhoso como igreja. Então é essa igreja, a igreja do Senhor, que vai levar adiante esse trabalho do Messias, do ungido de Deus, o Salvador, aquele que veio e voltará para levar a sua igreja para a eternidade. E nesse capítulo 24 de Mateus, ele está falando de coisas que iam acontecer no tempo deles, de coisas que iam acontecer ainda depois do tempo deles. Quando Jesus fala, eles elogiam as edificações do templo, pois Herodes construiu esse templo e de forma muito grandiosa, porque o primeiro templo Salomão construiu devido à invasão dos babilônicos, meu pai, qual é o nome daqueles irmãos lá? Zorobabel, Esdras, aqueles livros do Antigo Testamento, eles construíram o segundo templo, onde Neemias vê os muros caídos, constrói, ali edificado, mas não com a mesma glória do primeiro, aonde o profeta Ageu diz, né, a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque o templo ele foi edificado de forma mais simples, mais glorioso, mais propósitos. E aqui Herodes reconstruiu nos tempos de Jesus, e tinha algumas edificações ali muito bonitas, e um dos discípulos elogiam, né? E Jesus deixa bem claro, e só vendo isso, não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu. Vou deixar bem claro aqui, porque tem pessoas que acham que vai ser destruído por anticristo. Não, isso é outra história. O terceiro templo vai ser construído ainda pelo anticristo. Mas esse templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, com uma invasão pelo imperador Tito. E quando Jesus vai falando, na parte que nós não lemos, de 15 em diante, nós não lemos isso, é o contexto do capítulo 24, que nós não lemos, mas está aqui. Ele diz que há das mulheres grávidas. Muitos acham, eu não tenho dúvida disso também, que quando houver o arrebatamento, a criança vai ser arrebatada e a mulher grávida, se não subir aos céus, vai ficar aqui com a barriga vazia. Né? Muitos já pregam isso, mas não é isso exatamente na Bíblia. Mas não duvido que o poder de Deus faça isso. Mas era devido o que as mulheres grávidas iam passar, aquela circunstância difícil da invasão. Muitas mulheres grávidas foram mortas de forma brutal. E não tinha acontecido, e aconteceu. As mulheres foram mortas, grávidas, cortadas, barrigas, coisas horrorosas aconteceram naquela época, infelizmente. E foi tomado o templo, foi destruído. E com isso Jesus, a narrativa dele começa falando da vinda dele, sobre debaixo dessas coisas. O que precede a volta de Jesus, ele vai falando aqui. E ele fala de coisas, e parece que não tem necessidade, mas ele fez questão de dizer, para abrir nossa mente, não só a mente, mas também o nosso coração fica aberto, não ansiosos, não com medo, mas sim vigilantes, atentos, para nos rendermos mais às verdades proféticas do Senhor Jesus, que era a volta dele. Ele estava falando isso. E o texto que a gente leu
só passando rapidinho para a gente tirar algumas lições aqui, e para você ver que eu e você nos enquadramos nesse contexto, quando ele fala no verso 5, no finalzinho do verso 4, vede que ninguém vos engane. Aí no verso 5 começa: porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos viriam no nome dele. E histórias paralelas à Bíblia, após a morte e a ressurreição de Jesus, muitos se intitularam como Jesus e fizeram muitas revoluções e não foram adiante. E de fato isso aconteceu, e tem pessoas que acham até que é o Cristo ressurreto. Aí hoje, as blasfêmias, que quem conhece a palavra sabe que não procede. Então profecias já foram se cumpridas como estas. E ele continua: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando falamos disso, dessas falas, até mesmo antes dessas falas de Jesus, muitas guerras houve. Então falar de guerra não era novidade. Reinos eram conquistados através da guerra, pela força da espada. Isso era até cultural. E Jesus fala que iam acontecer muitas guerras e rumores de guerra. E de Jesus para cá, e nós temos visto grandes guerras. E na nossa era, aqui, a gente lembra muito da primeira e segunda. E todos esperam a terceira. Alguns rumores de guerra tiveram após a segunda guerra. Todo mundo pensou que podia ser a terceira. As guerras de Israel, muitos pensaram que isso era a terceira. Ali na Palestina, guerras do Golfo na década de 90, do Kuwait, aquelas guerras do Golfo Pérsico, enfim, todo mundo pensou que seria a terceira guerra. Aí veio a Guerra Fria, né, dos Estados Unidos e União Soviética. Aí veio a tomada de algumas nações que foram destituídas, que não existe mais, foram divididas, Iugoslávia, aquelas coisas. Todo mundo pensando que desencadearia qualquer coisa, soltou um foguete, todos pensam que vai ter a terceira guerra. Luta verbal, pelo menos, de guerra nuclear. O meu míssil nuclear é mais poderoso que o seu, e todo mundo fica com medo, né? E Jesus está deixando bem claro aqui, ó, não vos assusteis. Não é para se assustar, é necessário que isso aconteça. Então todo mundo espera uma guerra nuclear, que essa seria a terceira e última, vamos dizer assim. Mas nós não estamos atentando para um detalhe muito simples, pois as maiores guerras estão acontecendo de forma bem sutil. É guerra política, é guerra religiosa, é guerra de ideias, é guerra ideológica. Será que a guerra maior que essa que o nosso Brasil está atravessando? Será que a guerra maior que essa que o mundo está atravessando? E você tem que entender que isso faz parte do cenário profético. Às vezes, vamos orar para acabar. Não, irmão, você não tem que ficar assustado. Está falando aqui, ó, não se assuste, porque é necessário que aconteça assim. Não tem que só orar para se preparar para esses momentos, porque eles vão acontecer. E ele vai continuando, no verso 7, ele vai falando, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E se você fizer um estudo, nunca teve época na vida, até hoje, do século 21 até hoje, até o século 21, época que teve mais terremotos. Até o Brasil tem tido terremoto, algumas cidades de Minas. Brasil que nunca teve problema com terremotos, teve cidades aí que sofreu 2 terremotos no mesmo dia. E nações que já teve terremotos, tiveram terremotos mais intensos, né? Escalas maiores. Então você vê que são tudo profecias se cumprindo, são sinais. Só precedendo, falando que sinais que precederiam a volta do Senhor. O Senhor continua, né? Então isso é somente o princípio das dores, em princípio. Ele continua, então sereis atribulados e vos matarão. Aí está falando do povo que crê nele, não está falando para toda a humanidade. Está falando aqui, ó, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o Senhor Jesus falando, o nome dele ia causar isso. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos.
Forte isso, né? Você quer um contexto melhor de falso profeta do que esse? Sempre existiu falsos profetas, né? Pessoas, mas não teve mais, com maior intensidade nos nossos dias de hoje. E falsos profetas de uma forma tão sutil que eu vou falar o que eu já pensei. E eu duvido que você não pensa isso. Ok, você, amado pastor, que está ouvindo aí, de repente você pode estar pensando isso, ou já pensou isso, como eu já pensei, que Deus era evangélico, né? E Deus é evangélico e a única religião correta é a religião evangélica. Infelizmente, a igreja evangélica virou uma religião, infelizmente, porque muitos Jesus são pregados lá, infelizmente. Não na sua igreja, né? Eu quero pregar o Jesus da Bíblia, me esforço, busco a sabedoria dele para isso, para não falar heresia, não falar besteira, mas infelizmente outros pregam outros Jesus. Mas é Jesus, mas é a Bíblia. Irmãos, o diabo pregou a Bíblia para Jesus. O diabo falou o Salmo 91 para o diabo não prega. Olha lá, de repente você convida a pessoa para pregar na sua igreja, pode ser o diabo falando na boca dela. E aí? Discernimento, irmão. O diabo pregou o Salmo 91 para Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele falou, não tentará o Senhor teu Deus. Ele usou o Salmo 91 daquele. Pula daí de cabeça. Pula aí. Para você ver que Deus não dará ordem a seus anjos, como está escrito. E Jesus já rebateu com outra palavra. Venceu o diabo com a palavra. Não venceu fazendo milagre. Não venceu pulando, voando, que podia fazer isso. Ele tem todo o poder. Ele venceu com a palavra. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, falsos profetas eu tenho de monte. Antes eu pensava que só falar de Jesus bastava. Falou de Jesus, opa, esse é de Deus. Cuidado. Até mesmo para você saber que eu sou de Deus, falei domingo passado na igreja. Lê a Escritura para você saber se eu venho em nome de Jesus. Né? Testar o Espírito, saber se está ligado à palavra do Senhor. Então muitos falsos profetas, muitos. E eles não vão. Mas é porque as outras religiões não, eles estão dentro da religião cristã mesmo. Usando o nome do Senhor Jesus para promover coisas que Jesus não promove. Mas ele falou que isso ia acontecer, então não é para se escandalizar. Mas qual é o verdadeiro então? Qual é o verdadeiro Jesus? É o Jesus da palavra. É o Jesus da Bíblia. O que tem diferente daqueles que eles dizem? Procura saber que aquele Jesus está falando está de acordo com o daqui. Por isso que temos que estudar a palavra, pedir ajuda para quem sabe, para ter um discipulado saudável. Né? Porque pessoas mais maduras vão ajudar os neófitos, os menos instruídos. Foi isso que Jesus fez, discípulos. Temos que continuar fazendo discípulos, ensinando de forma correta, para que eles reproduzam a semente correta. Amém? Então, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. Aqui esse 12 aqui é o mais forte dos últimos dias aí, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é a prática de pecado constante. É o pecado aonde a pessoa já não tem mais nem remorso. Remorso não é nem correto dizer. Não tem mais arrependimento. O pecado hoje está se desenfreado. As pessoas cometem sem um pingo de temor a Deus. Eu estou falando de pessoas que já sabem o que é pecado. E aquele que não sabe, Deus vai trazer uma forma de saber para parar de praticar, porque o salário do pecado é a morte. Ezequiel 33:11 diz: não tenho prazer na morte do perverso, e sim que ele se arrependa, e sim que ele se arrependa do seu mau caminho e viva. Se Deus traz para mim e para você consciência de pecado, é para que você venha saber que isso é errado. Para quê? Para você se arrepender, entender que você precisa da graça dele, do perdão dele, para você continuar vivendo com saúde e sabedoria, e até mesmo eternamente, não só nessa terra, viver só nessa terra, mas eternamente, que a promessa é a glória, é a esperança de todo aquele que crê no Senhor, né? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. A iniquidade vai se multiplicar, é um grande sinal da volta de Jesus. Então, se você não souber o que é isso, se você estiver indiferente a esse contexto, em nome de Jesus, desperta-te, ó tu que dormes, porque é um sinal muito forte da volta do Senhor. As pessoas estão se preocupando mais em ter coisas, em ser o que Jesus quer que elas sejam. Você e eu precisamos de muita coisa, é verdade.
Precisamos de milagres, muitos de nós, milagres que só Deus pode fazer. Mas antes disso, procura ser o que o Senhor quer que você seja. E um nível maior de um ser humano para Deus, que o agradaria, é ser filho de Deus. Não somente ser um abençoado por Deus. Abençoado por abençoado, ele abençoa quem ele quiser. Tem pessoas que acham que é aprovado por Deus porque são abençoados. Isso é bom, mas não é o limite, não é. Deus abençoa quem ele quiser. Se você vê a Escritura, Deus pega Nabucodonosor, um homem demoniado, um homem que adorava outros deuses. Ele pega esse homem para corrigir a nação de Israel, irmãos. Ele usa esse homem como instrumento de correção para um povo que viveu em rebeldia. E ele chega a falar, o meu servo, e Nabucodonosor, através de Daniel, os amigos de Daniel, né, você conhece as passagens onde eles foram jogados na fornalha, não morreram queimados. Daniel foi lançado na cova, né, no reino Ciro, enfim. Mas o Império Babilônico viu que o Deus desse povo era diferente. Nabucodonosor se rende. Para você ver. Para você ver como são as coisas. Então, ser abençoado não é o suficiente. É bom. Mas Deus tem muito mais do que bênçãos para nós. Ele tem níveis de relacionamento com Ele que nos leva a lugares muito maiores do que somente receber uma bênção. Tem pessoas que são muito mais abençoadas sem pedir. Você está sabendo disso? É até esquisito falar isso nos dias de hoje, porque tem que pedir. As campanhas, as igrejas falam, vem aqui, botar sua fé em prática. Para ir lá só para pegar uma bênção. Não, tem que botar a fé em prática. A fé tem que ser praticada para fazer a vontade de Deus, amados. É por isso que o amor de muitos vão se esfriando. Porque se preocupam muito em ter coisas. E se esquecem em ser aquilo que Jesus chamou a gente para ser. Amigo, chamou a gente para ser companheiro dele, chamou a gente para ser testemunhas dele, aleluia, nos chamou para sermos companheiros, amigos chegados. Ele fala isso no capítulo 15 de João. Já não vos chamamos mais de servos, e sim vos chamamos de amigo. Isso é muito forte, irmão. Abraão foi considerado amigo de Deus. Isso é tremendo. Então esse negócio de ser só abençoado, procure saber, a igreja que você vai só promove bênção. Ela pode te tirar do propósito eterno. Pregadores que só promovem bênção tiram as pessoas dos propósitos eternos de Deus. A bênção é uma consequência da graça e bondade do Senhor, irmãos. Pode ter certeza disso. E o amor vai se esfriando, de quase todos. Aí você pega um afastado. Está na Bíblia, né, que o amor ia se esfriar, por isso que eu estou me esfriando. Não, isso não quer dizer que eu e você temos que fazer parte, porque a promessa está aqui, ó, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aqui está a saída, aqui está o antídoto para a gente vencer nesses dias maus. Perseverar em quê? Eu preciso de uma casa. A pessoa só ora querendo a casa, ora querendo fazer a vontade de Deus, que essa casa vai vir. Eu preciso de um carro. Procure saber para quê. De repente ele vai te tirar da presença de Deus. Vou fazer campanha para ganhar um carro, porque eu tendo um carro, domingo fui pegar um casal de irmãos para o louvor, para levar para a igreja. Dá esse exemplo, tá fresco. Falei isso domingo na igreja, na frente dele. Vou falar de você aqui. Então já falei com ele, estou na bênção, ele me abençoou para falar dele. E é uma bênção esses irmãos. Ele chegou e falou, pastor, eu falando de fazer uns trabalhos na rua, de levar alimentos, né, para os necessitados, eu tenho feito muito isso, mas quero fazer mais, preciso fazer mais, como igreja. Aí ele chegou, pastor, quando eu tiver um carro eu vou fazer. Eu falei, não, tá errado. Antes de você ter um carro, faça isso, faça a pé, faça de bicicleta. Às vezes eu vou com o meu carrinho, às vezes eu vou de bicicleta, a pé, leva numa vasilhinha, mas leva. Não espera ter as coisas, não, faça. Persevera. Persevera em fazer a vontade de Deus. Persevera em agradar o coração de Deus. Persevera nesses dias. Irmãos, o reino de Deus, o cristianismo genuíno é contramão desse mundo. Você vale o que tem? Não, você vale o que você é. Diante de Deus é o que você é. Você é quem? Você tem que saber quem você é. A primeira identidade que Deus quer que a gente entenda é